Milionário se surpreende ao ajudar mendiga negra que não tinha pão para suas filhas. Você já viu uma mãe parada na padaria, sem um centavo para comprar pão, e ninguém parar para ajudar? Mariana sentiu o nó apertar na garganta quando a mulher atrás do balcão lhe mostrou o rosto fechado depois que ela balançou a cabeça, sem saber o que responder. O canto dos olhos já marejava. As gêmeas Alice e Lara, de 5 anos, puxavam sua mão com impaciência do lado de fora. O cheiro do pão quente subia e o silêncio ao redor era pesado demais. Ela enfiou a mão no bolso da jaqueta, só sentiu vazio. Saiu sem olhar para trás, o coração batendo mais rápido que o passo arrastado. De repente, um homem elegante, traje impecável, se aproximou. A voz calma cortou o ar. Espere, deixa que eu pago. Os olhos de Mariana se arregalaram. Parecia um sonho distante, um daqueles filmes que ela mal conseguia assistir. O homem colocou as coxinhas na bandeja do balcão, pagou e a acompanhou até a saída. Do lado. Eu não preciso disso. Não posso depender de ninguém, murmurou para si. Mas as meninas sorriam segurando os pãezinhos, inocentes demais para entender. O homem Rafael ficou olhando, um brilho diferente no olhar. Um convite silencioso, um convite que ela não sabia se queria aceitar. Depois de agradecer e com os olhos marejados, ela tentou puxar as meninas pelo braço, mas tudo parecia estranho e pesado, como se o chão sumisse de repente. O carro preto estacionado na esquina chamou sua atenção. Wagner, o pai das meninas, estava ali, o rosto apertado, as mãos nos bolsos, encarando. O olhar dele prometia tempestade. Os minutos ficaram longos, o silêncio sufocante como um nó na garganta. Mariana sentiu as mãos tremendo, o medo crescendo, a noção de que ele poderia tentar tirar o que era dela. Ela lembrou das discussões, do abandono, das promessas não cumpridas. E agora, aquele cara ali, de terno caro, entrando numa briga da qual ela achava que tinha saído. A luta pela guarda. Mariana fechou os olhos, buscando força, e quase sentiu o contraste entre aquele mundo inalcançável e sua realidade rasgada. Mas não podia deixar isso entrar, não ainda. O ônibus em ruído de fundo apitou na esquina, e o barulho pesado da manhã voltou. Enquanto Mariana puxava as meninas de volta para casa, o medo apertava o peito. Um medo novo, o medo de abrir a porta demais para quem talvez pudesse mudar tudo ou desfazer o que restava. E ela sabia, o passado não ia sumir tão fácil. Antes de continuar, só um lembrete rápido. Confere se você ainda tá inscrito. O YouTube anda desinscrevendo geral e deixa aquele like para me ajudar. Mariana apertou a mão das meninas enquanto avançava para casa, mas o que era um dia comum estava prestes a mudar. O ar estava pesado e o olhar de Wagner a seguia como uma sombra, como se ele pudesse devorar sua alma apenas com a intensidade do seu olhar. Ela tentou ignorar, mas uma angústia profunda se espalhou em seu peito. O passado nunca pá. Um barulho estrondoso ecoou do outro lado da rua. Um carro derrapou e Mariana virou a cabeça a tempo de ver que um veículo invadia a calçada, acelerado, descontrolado. O coração dela parou. O carro veio direto. E ela gritou, puxando as meninas para o lado, mas não foi rápido o suficiente. Bang! O impacto foi brutal. O carro bateu e o estrondo foi seguido por um silêncio ensurdecedor. Tudo aconteceu tão rápido. O motorista, um jovem com expressão descontrolada, tentava escapar da batida. Coisas voavam pela calçada. Mariana sentiu a adrenalina ferver. O que estava acontecendo? Olhou para trás e viu que o carro havia colidido com um grupo de pessoas, e no meio do desespero estava sua vizinha Maria. Mariana sentiu o chão abrir sob os pés. Maria estava caída, e o mundo que antes parecia desmoronar, agora desabava de vez. Ela correu sem pensar, segurando as mãos das gêmeas. O pânico tomou conta dela ao ver o olhar vazio de Maria. Os rostos das pessoas parados em estado de choque. "Chama uma ambulância!" gritou alguém. Mas o som não chegava até ela. O horror tomava conta, e os carros ao redor pararam. Uma agitação crescente de murmúrios começou a formar. Mariana se ajoelhou ao lado de Maria, e em um instante viu o rosto da vizinha se contorcer em dor. Mas antes que pudesse falar, uma outra figura conhecida se aproximou. Era Rafael, o homem do terno. Ele correu até ela.
Mariana sentiu uma onda de confusão. Você está bem? Perguntou ele, mesmo antes de olhar para Maria. O ex-marido dela, Wagner, agora estava parado na esquina, com os olhos arregalados e um olhar que misturava raiva e medo. Sai daí! Aff, não apaga essa cena, porra! Gritou. Ajuda ela! Maria precisa de ajuda! Gritou Mariana, tentando manter a voz firme. Mas um twist insano aconteceu. Wagner, que parecia já ter ignorado todo o resto ao redor, parou por um instante. O olhar dele era um misto de pânico e algo mais. Algo que ela jamais esperaria. Ele se virou e começou a correr em direção a Maria. Sem entender, os olhos de Mariana seguiram Wagner. Ele se agachou ao lado dela e, para surpresa de todos, começou a falar em uma língua que ela não conseguia entender. Era como se ele estivesse tentando trazer Maria de volta. Mas o que era aquela língua? O que ele sabia? Olhares curiosos se cruzavam e a murmuração aumentava. Como você sabe isso? Perguntou uma mulher que estava próxima. Pelo amor de Deus! Murmurou Mariana. Uma onda de dúvidas a atingiu. Quem era o verdadeiro Wagner? Afinal, o homem que ela conhecia estava se transformando ali, em plena luz do dia. Rafael se afastou, também confuso. Ele lançou um olhar ético de desconfiança a Wagner. O pânico cresceu. Tudo que Mariana achava que sabia estava se despedaçando em frações de segundo. O carro continuava parado, o motor chiando lentamente, mas ela mal percebia. Maria, ainda no chão, olhava para Wagner com uma expressão perturbadora, como se o reconhecimento a ferisse profundamente. E então, lá estava ela, presa entre o que havia sido e o que poderia ser, perguntando a si mesma se, de fato, os desconhecidos eram mais conhecidos do que ela pensava. Mariana sentia um nó na garganta. O que mais estava escondido sob o papel de cada um? A vida que antes fazia sentido agora parecia um puzzle, e as peças estavam todas erradas. O que mais poderia acontecer? Mariana sentiu seu coração disparar quando viu Wagner agachado ao lado de Maria, sua vizinha, falando numa língua que ela nunca soubera que ele conhecia. Era uma cena surreal. O tempo parecia ter parado. A multidão observava, mas o mundo ao redor dela se tornava uma névoa. O olhar vazio de Maria e a urgência nas palavras de Wagner a encurralavam em um turbilhão de emoções. E então, como se o universo estivesse conspirando, uma mulher desconhecida, com uma aparência preocupada, atravessou a multidão em sua direção. Seu olhar fixo e intenso parecia ter uma missão, e Mariana mal teve tempo de abrir a boca. Onde está Luana? Ela perguntou, sem rodeios, ignorando o caos ao redor. As palavras cortaram o ar como uma faca afiada. Mariana não compreendeu imediatamente. Quem? Luana? A confusão tomou conta dela. Maria e Wagner estavam no chão, o carro ainda paralisado. E agora essa mulher inquietante trazia um nome que a desestabilizava. Ela precisa de ajuda. Precisamos de Luana. A mulher parecia desesperada, mas havia uma calma na sua determinação. Mariana olhou para Wagner, o ex-marido, que nunca lhe fora claro. Quem é Luana? Só foi capaz de perguntar outra vez, já perdendo a paciência. Seu filho, Mariana. O filho que você teve antes de Alice e Lara. As palavras dela desabaram na sua mente como um bombardeio. O que você está dizendo? Mariana ficou em choque. Seu mundo, que já havia desmoronado tantas vezes, agora parecia desmoronar de novo. Olhos confessionais se cruzaram, e o murmúrio da multidão se intensificou. Eu sei que você escondia. Sabia que Wagner era alguém que tinha seu passado e que você o ignorou. Mas ele me levou até você. Nós somos uma família, e eu tô aqui para salvar a Luana. O desespero na voz da desconhecida ecoava no peito de Mariana. O quê? Ela tinha um filho? Um filho que ninguém nunca mencionara. Olhou para Wagner, procurando alguma confirmação, mas ele parecia tão perdido quanto ela agora. A intensidade do olhar dele tinha mudado, como se uma luz inacreditável fosse em seus olhos. Luana! As palavras saíram como um sussurro agoniado. A sensação de que tudo o que ela conhecia estava se desfazendo em poeira a esmagava. Sim, você a deixou em um abrigo quando a coisa ficou difícil. Eu trabalhei lá e vi tudo. Você não sabia, mas eu esperei.
O desespero da mulher misturou-se à fúria que crescia dentro de Mariana. Como você pôde? Ficou claro que ela deveria ter buscado, mas naquele momento a raiva não tinha para onde fugir. As gêmeas, ainda segurando os pãezinhos, olhavam com curiosidade, completamente alheias ao desmoronamento da própria identidade de Mariana. Rafael, que antes estava ao seu lado, agora se afastava, observando. Luana está à sua espera. E agora, você tem de decidir. Você vai fazer algo por ela ou vai deixar tudo isso para lá? Mariana fechou os olhos, respirando fundo. O passado estava gritando, e cada respiração trazia de volta memórias que ela nunca quis lembrar. O empurrão de dor e uma onda de esperança como um sopro quente no pescoço. As gêmeas! Seus olhos se abriram, puxando-as para mais perto. O que eu faço? O que eu faço? E o caos em volta aumentava. A multidão murmurava, e o desespero da mulher desconhecida a encarava. Com o grito de uma criança distante, Mariana compreendeu que a escolha ficaria mais dura do que jamais imaginou. As sombras do passado ameaçavam engolir o futuro. Ela tinha uma decisão a tomar, e imediatamente percebeu que a vida nunca mais seria a mesma. Mariana sentiu seu coração disparar ao ouvir o nome Luana ecoar em sua mente. A confusão misturada com a dor a sufocava. Como assim, filho? O que essa mulher estava dizendo? Olhou para Wagner, buscando respostas, mas seu olhar estava distante, perdido no tumulto. A multidão crescia, murmúrios se espalhavam, e ela percebeu que a plateia a observava com um misto de curiosidade e choque. Por que você nunca me contou? Ela gritou para Wagner, a raiva queimando dentro dela. Por que escondeu isso de mim? O ex-marido, sem reação, apenas a encarava, e seu silêncio falava muito mais do que qualquer palavra poderia. Os olhares dos vizinhos eram pesados. Alguns pareciam entender a magnitude da revelação, enquanto outros apenas murmuravam. A mulher desconhecida insistia. Mariana, precisamos ir agora. Luana está em perigo. As palavras dela pulsavam como um tambor, intensificando o pânico. Mas antes que Mariana pudesse responder, um grito cortou o ar. Um dos espectadores tinha reconhecido o carro. É o carro dos bandidos! O caos tomou conta. A multidão se agitou. O motorista que tinha colidido ainda na calçada ficou pálido ao ouvir o alvoroço. Ele recuou, ficou hesitante. O jovem tomou coragem e, com olhos esbugalhados, começou a correr em direção oposta, tentando escapar como um animal encurralado. O acidente, o pânico, a revelação de um filho perdido. Tudo parecia se entrelaçar em um pesadelo. "Peguem ele!" gritou alguém, e a multidão começou a se dispersar, um frenesi de pessoas atrás do motorista. Rafael olhou para Mariana, seu semblante tenso. "Deixa que eu vou atrás", ele disse, desaparecendo na direção onde o carro estava. Mas a mente de Mariana estava travada. Luana. Eu tenho que encontrar a Luana. O peso da revelação era esmagador, e a ideia de um filho perdido há tanto tempo a consumia. A mulher, que parecia tão calma, agora exibia um semblante desesperado. "Ela precisa de você!" Mariana queria gritar, chorar, socar qualquer coisa. Mas antes que pudesse fazer algo, outro grito cortou o ar. Desta vez era Wagner, que tinha se afastado, tomando um lugar na multidão. Ele estava pálido, olhando fixamente para algo atrás de Mariana. "Não, não pode ser!" Sua voz tremia, seus olhos se arregalavam em terror. Mariana se virou lentamente e uma onda de frio percorreu seu corpo. O que ela viu prendeu sua respiração. Do carro assustado, saltou uma figura que a deixou em choque. Era um homem, alto, com olhos que refletiam uma intensidade que Mariana nunca tinha visto. Algo nele parecia familiar, mas ao mesmo tempo aterrorizante. "Luana, foi você quem a deixou", a figura gritou, e tudo em Mariana parou. O som do nome ressoava profundo e cortante. O homem se aproximou, e os olhos de Mariana se encheram de lágrimas. "Quem é você?" A voz dela saiu como um sussurro perdido, enquanto suas gêmeas olhavam confusas, ainda segurando os pãezinhos. "Eu sou o pai dela." A revelação não era apenas um choque, mas uma espada cravada bem fundo. O homem se movia com uma mistura de força e fragilidade, e os olhares se conectaram como se o tempo tivesse parado. Uma contagem regressiva no vazio. A multidão assistia em silêncio.
O murmúrio se transformou em um pesado eco de incredulidade. Mariana estava presa entre o que conhecia e uma nova realidade que estava se formando em frangalhos. A figura à sua frente não era um estranho, mas alguém que fazia parte de um passado que ela nem sabia que ainda seguia. Luana está comigo, e você sempre soube. O homem completou com uma serenidade perturbadora. Os olhos de Mariana se alargaram, e um grito preso subiu pela sua garganta. O que mais você esconde de mim? A pergunta escapuliu, uma semente de dor plantada em seu coração. O chão sob seus pés parecia desmoronar uma vez mais. O tempo se arrastava enquanto ela olhava para todos, como se estivesse assistindo a um filme se desgastar. E enquanto o caos envolvia sua vida, havia algo maior, mais sombrio, lurcando nas sombras. Eu vou lutar, ela sussurrou, determinada, mas com frio na barriga. Eu vou lutar por Luana. E assim, em meio ao desespero, a escolha se tornava ainda mais difícil. O passado, agora mais próximo, deixava Mariana sem saber se conseguiria enfrentar a tempestade que se aproximava. A vida nunca mais seria a mesma. Mas o que seria o próximo golpe? Mariana sentiu seu coração disparar ao ouvir o nome Luana ecoar em sua mente. A confusão misturada com a dor a sufocava. Como assim, um filho? Olhou para Wagner, buscando respostas. Mas seu olhar estava distante, perdido no tumulto. A multidão crescia, murmúrios se espalhavam, e ela percebeu que a plateia a observava com um misto de curiosidade e choque. Por que você nunca me contou? Ela gritou para Wagner, a raiva queimando dentro dela. Por que escondeu isso de mim? O ex-marido, sem reação, apenas a encarava, e seu silêncio falava mais do que qualquer palavra poderia. Os olhares dos vizinhos eram pesados. Alguns pareciam entender a magnitude da revelação, enquanto outros apenas murmuravam. A mulher desconhecida insistia. Mariana, precisamos ir agora. Luana está em perigo. A voz dela pulsava como um tambor, intensificando o pânico. Mas antes que Mariana pudesse responder, um grito cortou o ar. Um dos espectadores havia reconhecido o carro. É o carro dos bandidos! O caos tomou conta. A multidão se agitou. O motorista que tinha colidido, ainda na calçada, ficou pálido ao ouvir o alvoroço. Ele recuou, hesitante. O jovem tomou coragem e, com olhos esbugalhados, começou a correr em direção oposta, tentando escapar como um animal encurralado. Peguem ele! Gritou alguém, e a multidão começou a se dispersar, um frenesi de pessoas atrás do motorista. Rafael olhou para Mariana, seu semblante tenso. Deixa que eu vou atrás, ele disse, desaparecendo na direção onde o carro estava. Mas a mente de Mariana estava travada. Luana, eu tenho que encontrar Luana. O peso da revelação era esmagador, e a ideia de um filho perdido há tanto tempo a consumia. A mulher que parecia tão calma, agora exibia um semblante desesperado. Ela precisa de você. Mariana queria gritar, chorar, socar qualquer coisa. Mas antes que pudesse fazer algo, outro grito cortou o ar. Desta vez, era Wagner, que tinha se afastado, tomando um lugar na multidão. Ele estava pálido, olhando fixamente para algo atrás de Mariana. Não, não pode ser. Sua voz tremia, seus olhos se arregalavam em terror. Mariana se virou lentamente e uma onda de frio percorreu seu corpo. O que ela viu prendeu sua respiração. Do carro assustado, saltou uma figura que a deixou em choque. Era um homem, alto, com olhos que refletiam uma intensidade que Mariana nunca tinha visto. Algo nele parecia familiar, mas ao mesmo tempo aterrorizante. Luana, foi você quem a deixou! A figura gritou e tudo em Mariana parou. O som do nome ressoava, profundo e quertante. O homem se aproximou e os olhos de Mariana se encheram de lágrimas. Quem é você? A voz dela saiu como um sussurro perdido, enquanto suas gêmeas olhavam confusas, ainda segurando os pãezinhos. Eu sou o pai dela. A revelação não era apenas um choque, mas uma espada cravada bem fundo. O homem se movia com uma mistura de força e fragilidade, e os olhares se conectaram como se o tempo tivesse parado. Uma contagem regressiva no vazio. A multidão assistia em silêncio. O murmúrio se transformou em um pesado eco de incredulidade. Mariana estava presa entre o que conhecia
e uma nova realidade que estava se formando em frangalhos. A figura à sua frente não era um estranho, mas alguém que fazia parte de um passado, que ela nem sabia que ainda seguia. Luana está comigo e você sempre soube. O homem completou com uma serenidade perturbadora. Os olhos de Mariana se alargaram e um grito preso subiu pela sua garganta. E então, o homem fez algo inesperado. Ele tirou uma corrente do pescoço e a jogou aos pés de Mariana. A corrente, pesando mais do que parecia, trazia um pequeno medalhão. Ela é sua, e você precisa entender a verdade. Mariana se abaixou instintivamente, sua mão tremeu ao tocar o medalhão. A sensação era estranha, como se algo pulsasse dentro dele. O que você quer dizer com verdade? Sua voz mal saiu, sufocada pela confusão. Luana não é só sua filha. Ela é muito mais do que isso. Vocês têm uma ligação, algo que não pode ser rompido. E eu sou apenas o guardião desse segredo. Ele olhou para os lados, nervoso, como se esperasse que alguém se aproximasse. Os olhos de Wagner se estreitaram e ele se virou abruptamente para o homem. Você não deveria ter vindo aqui. O que você está fazendo? Mariana olhou para Wagner, buscando entender. Cada palavra parecia uma facada. O que você sabe sobre isso? O nó na garganta dela crescia, a cada respiração, a cada batida do coração. A tensão era palpável. A multidão começava a murmurar novamente. A ligação que vocês têm vai além do que apenas 2 parentes deveriam compartilhar. Luana. É a chave. O homem fez uma pausa, e assim que o silêncio se instaurou, soltou uma frase que fez o chão parecer desaparecer sob os pés de Mariana. Ela está em perigo por causa de você, Mariana. Você precisa escolher. O que você quer fazer? O passado pode voltar para devorar todos nós. Mariana sentiu uma onda de desespero e confusão. A vida toda dela, as escolhas, tudo o que havia vivido, começava a desmoronar. A decisão estava em suas mãos, mas o que está em jogo? O que tinha que fazer agora? Com o coração repleto de incerteza, ela olhou para as gêmeas e sussurrou. O que vem a seguir? Mariana sentiu seu coração disparar ao ouvir o nome Luana ecoar em sua mente. A confusão misturada com a dor a sufocava. Como assim, o filho? Olhou para Wagner buscando respostas, mas seu olhar estava distante, perdido no tumulto. A multidão crescia, murmúrios se espalhavam, e ela percebeu que a plateia a observava com um misto de curiosidade e choque. Por que você nunca me contou? Ela gritou para Wagner, a raiva queimando dentro dela. Por que escondeu isso de mim? O ex-marido, sem reação, apenas a encarava, e seu silêncio falava mais do que qualquer palavra poderia. Os olhares dos vizinhos eram pesados. Alguns pareciam entender a magnitude da revelação, enquanto outros apenas murmuravam. A mulher desconhecida insistia. Mariana, precisamos ir agora. Luana está em perigo. A voz dela pulsava como um tambor, intensificando o pânico. Mas antes que Mariana pudesse responder, um grito cortou o ar. Um dos espectadores havia reconhecido o carro. É o carro dos bandidos. O caos tomou conta. A multidão se agitou. O motorista que tinha colidido, ainda na calçada, ficou pálido ao ouvir o alvoroço. Ele recuou, hesitante. O jovem tomou coragem e, com olhos esbugalhados, começou a correr em direção oposta, tentando escapar como um animal encurralado. Peguem ele! Gritou alguém, e a multidão começou a se dispersar. Um frenesi de pessoas atrás do motorista. Rafael olhou para Mariana, seu semblante tenso. Deixa que eu vou atrás, ele disse, desaparecendo na direção onde o carro estava, mas a mente de Mariana estava travada. Luana! Eu tenho que encontrar Luana. O peso da revelação era esmagador, e a ideia de um filho perdido há tanto tempo a consumia. A mulher, que parecia tão calma, agora exibia um semblante desesperado. Ela precisa de você. Era como se o mundo tivesse virado de pernas para o ar. O pânico, a frustração, a angústia estavam todas misturadas na mente de Mariana. Ela queria correr, mas as gêmeas, ainda segurando os pãezinhos, a seguravam com força. E então, no meio daquele caos, algo inesperado aconteceu. Um barulho ensurdecedor cortou o ar. O carro que havia colidido tremia e, de repente, uma explosão ecoou pelo ar, seguida de gritos de terror. O motorista tinha acionado a bomba que estava escondida dentro do veículo. Mariana mal conseguiu compreender o que estava acontecendo antes de ser jogada ao chão com a força da explosão. Sua visão se turvou.
A última coisa que ela viu foi Wagner, ainda agachado ao lado de Maria, seu olhar se transformando em horror quando a realidade a atingiu. Os sons foram abafados, como se alguém tivesse colocado um manto pesado em suas orelhas. A poeira levantou e a confusão tomou conta de todos. Mariana ficou atordoada, mas quando conseguiu se levantar, o cenário era deplorável. Pessoas gritavam, outras tentavam ajudar os feridos, mas havia caos por todos os lados. E no centro de tudo, o carro se tornara uma massa de metal retorcido. A mulher desconhecida estava ao seu lado, a expressão de desespero em seu rosto. Você tem que entender, Mariana. Isso era um plano. Um plano? Mariana conseguiu sussurrar. O medo a atravessava como uma faca. O que você está dizendo? Eles vieram atrás de Luana, não por acaso, mas porque você deve uma dívida de sangue. O passado que você tentou esconder vai voltar para te cobrar. As palavras da desconhecida soaram como um eco de alta-tensão, uma verdade que Mariana nunca quis ouvir. Naquele momento, tudo na vida de Mariana se desfez. Cada escolha, cada passo, cada segredo oculto começaram a se entrelaçar. A multidão já não a olhava com compaixão ou medo, mas com uma mistura de repulsa e curiosidade, como se dessem conta de algo que a própria Mariana não havia percebido. O olhar dela, fixo na mulher, estava cheio de perguntas, mas as respostas nunca chegariam. A verdade estava ali, diante dela, e a única coisa que podia sentir era a ira crescendo dentro de seu peito. Luana, o carro, o homem que havia surgido do nada. Era tudo uma armadilha? E o que mais estavam escondendo dela? E agora? Mariana sussurrou, a voz falhando. O que significava aqueles laços sanguíneos? O que exatamente era essa dívida? A explosão não só a pôs em perigo, mas revelava sombras muito maiores e mais sinistras do que ela jamais poderia imaginar. Com o coração acelerado, ela se virou para ver Wagner, que havia se levantado, pálido e tremendo. Precisamos sair daqui, ele gritou, mas Mariana o encarou, o entendimento passando entre eles como uma corrente elétrica. Eles não estavam apenas lutando por eles mesmos, mas por algo muito mais profundo e devastador. E neste momento, ela percebeu que talvez Luana não fosse a única a precisar de ajuda. E assim, o mundo dela começou a desmoronar. E a única coisa que restou foram as perguntas. Quem realmente ela era? O que mais estava escondido sob a superfície daquela vida que sempre pareceu tão normal? Mariana sentiu seu coração disparar ao ouvir o nome Luana ecoar em sua mente. A confusão misturada com a dor a sufocava. Como assim, um filho? Olhou para Wagner, buscando respostas, mas seu olhar estava distante, perdido no tumulto. A multidão crescia, murmúrios se espalhavam, e ela percebeu que a plateia a observava com um misto de curiosidade e choque. Por que você nunca me contou? Ela gritou para Wagner, a raiva queimando dentro dela. Por que escondeu isso de mim? O ex-marido, sem reação, apenas a encarava, e seu silêncio falava mais do que qualquer palavra poderia. Os olhares dos vizinhos eram pesados. Alguns pareciam entender a magnitude da revelação, enquanto outros apenas murmuravam. A mulher desconhecida insistia. Mariana, precisamos ir agora. Luana está em perigo. A voz dela pulsava como um tambor, intensificando o pânico. Mas antes que Mariana pudesse responder, um grito cortou o ar. Um dos espectadores havia reconhecido o carro. É o carro dos bandidos! O caos tomou conta, a multidão se agitou. O motorista que tinha colidido, ainda na calçada, ficou pálido ao ouvir o alvoroço. Ele recuou, hesitante. O jovem tomou coragem e, com olhos esbugalhados, começou a correr em direção oposta, tentando escapar como um animal encurralado. Peguem ele! Gritou alguém, e a multidão começou a se dispersar. Um frenesi de pessoas atrás do motorista. Rafael olhou para Mariana, seu semblante tenso. Deixa que eu vou atrás, ele disse, desaparecendo na direção onde o carro estava. Mas a mente de Mariana estava travada. Luana? Eu tenho que encontrar Luana. O peso da revelação era esmagador, e a ideia de um filho perdido há tanto tempo a consumia. A mulher, que parecia tão calma, agora exibia um semblante desesperado. Ela precisa de você. Era como se o mundo tivesse virado de pernas para o ar. O pânico,
A frustração, a angústia estavam todas misturadas na mente de Mariana. Ela queria correr, mas as gêmeas, ainda segurando os pãezinhos, a seguravam com força. E então, no meio daquele caos, algo inesperado aconteceu. Um barulho ensurdecedor cortou o ar. O carro que havia colidido tremia, e de repente, uma explosão ecoou pelo ar, seguida de gritos de terror. O motorista tinha acionado a bomba, que estava escondida dentro do veículo. Mariana mal conseguiu compreender o que estava acontecendo, antes de ser jogada ao chão com a força da explosão. Sua visão se turvou. A última coisa que ela viu foi Wagner, ainda agachado ao lado de Maria. Seu olhar se transformando em horror quando a realidade atingiu. Os sons foram abafados, como se alguém tivesse colocado um manto pesado em suas orelhas. A poeira levantou e a confusão tomou conta de todos. Mariana ficou atordoada, mas quando conseguiu se levantar, o cenário era deplorável. Pessoas gritavam, outras tentavam ajudar os feridos, mas havia caos por todos os lados. E no centro de tudo, o carro se tornara uma massa de metal retorcido. A mulher desconhecida estava ao seu lado, a expressão de desespero em seu rosto. Você tem que entender, Mariana. Isso era um plano. Um plano? Mariana conseguiu sussurrar. O medo a atravessava como uma faca. O que você está dizendo? Eles vieram atrás de Luana, não por acaso, mas porque você deve uma dívida de sangue. O passado que você tentou esconder vai voltar para te cobrar. As palavras da desconhecida soaram como um eco de atenção, uma verdade que Mariana nunca quis ouvir. E então, antes que pudesse reagir, a mulher se virou e começou a correr em direção à confusão, chamando por alguém. Luana, é você, filha? A cena paralisou Mariana. O desespero no olhar daquela mulher revelava uma conexão muito mais profunda do que ela desejaria aceitar. Como? E com isso, a revelação se desenrolou como um pesadelo. A mulher não era estranha. Ela era a mãe adotiva de Luana. Mariana sentiu o chão sumir. No mesmo instante, a mulher se virou e se deparou com Wagner, uma expressão de reconhecimento e raiva nos olhos dela. Seu irresponsável, por que você não cuidou da sua filha? O desespero da mulher estava em cada palavra, e Mariana sentiu como se um muro estivesse caindo ao redor delas. Você sabia? A voz dela saiu como um sussurro quase inaudível, enquanto todos olhavam agora. Como testemunhas dessa verdade brutal, Wagner congelou. Ele sempre soube, mas a mulher estava afirmando algo que desafiava tudo que eles haviam construído. Os olhares se transformaram em julgamentos. Não! Ele gritou um misto de dor e negação. Mas a verdade estava ali, diante de todos. A multidão ouvia e o horror se acumulava no ar. Mariana já não sabia em quem confiar. Você é filho da mulher que me deixou. A desconhecida gritou de volta, enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. Um silêncio pesado tomou conta do local, quebrado apenas pelos murmúrios da multidão, que assistia aquele drama se desenrolar. Mariana olhou para Wagner, que agora parecia um estranho. O passado que tanto lutou para esquecer estava de volta, e a pergunta que ecoava em sua mente era: quanto mais ela desconhecia? Virando-se para a mulher, sentiu um nó na garganta. O que mais não sei? O que mais você está escondendo? A tensão na voz dela era como uma lâmina fina. Novamente tudo parecia desmoronar. E a verdade não podia mais ser ignorada. O que viria a seguir? Essa revelação chocante deixou Mariana sem chão. Não havia como ignorar que todos estavam sendo arrastados para esse furacão de segredos. As gêmeas, com os pãezinhos nas mãos, estavam envoltas na inocência que se despedaçava rapidamente. O que faria agora? E se Luana estivesse nas mãos de quem não deveria? Assim, com a certeza de que a vida nunca mais seria a mesma. Mariana se lançou na incerteza de um futuro obscuro, determinada a buscar a verdade, custe o que custar. Mariana sentiu seu coração disparar ao ouvir o nome Luana ecoar em sua mente. A confusão, misturada com a dor, a sufocava. Como assim? Um filho? Olhou para Wagner buscando respostas, mas seu olhar estava distante, perdido no tumulto. A multidão crescia, murmúrios se espalhavam, e ela percebeu que a plateia a observava com um misto de curiosidade e choque. Por que você nunca me contou? Ela gritou para Wagner, a raiva queimando dentro dela. Por que escondeu isso de mim? O ex-marido, sem reação, apenas a encarava, e seu silêncio falava mais do que qualquer palavra poderia.
Os olhares dos vizinhos eram pesados. Alguns pareciam entender a magnitude da revelação, enquanto outros apenas murmuravam. A mulher desconhecida insistia. Mariana, precisamos ir agora. Luana está em perigo. A voz dela pulsava como um tambor, intensificando o pânico, mas antes que Mariana pudesse responder, um grito cortou o ar. Um dos espectadores havia reconhecido o carro. É o carro dos bandidos. O caos tomou conta. A multidão se agitou. O motorista que tinha colidido, ainda na calçada, ficou pálido ao ouvir o alvoroço. Ele recuou, hesitante. O jovem tomou coragem e, com olhos esbugalhados, começou a correr em direção oposta, tentando escapar como um animal encurralado. Peguem ele! Gritou alguém, e a multidão começou a se dispersar, um frenesi de pessoas atrás do motorista. Rafael olhou para Mariana, seu semblante tenso. Deixa que eu vou atrás, ele disse, desaparecendo na direção onde o carro estava. Mas a mente de Mariana estava travada. Luana, eu tenho que encontrar Luana. O peso da revelação era esmagador, e a ideia de um filho perdido há tanto tempo a consumia. A mulher, que parecia tão calma, agora exibia um semblante desesperado. Ela precisa de você. Era como se o mundo tivesse virado de pernas para o ar. O pânico, a frustração, a angústia estavam todas misturadas na mente de Mariana. Ela queria correr, mas as gêmeas, ainda segurando os pãezinhos, a seguravam com força. E então, no meio daquele caos, algo inesperado aconteceu. Um barulho ensurdecedor cortou o ar. O carro que havia colidido tremia, e de repente, uma explosão ecoou pelo ar, seguida de gritos de terror. O motorista tinha acionado a bomba que estava escondida dentro do veículo. Mariana mal conseguiu compreender o que estava acontecendo antes de ser jogada ao chão com a força da explosão. Sua visão se turvou. A última coisa que ela viu foi Wagner, ainda agachado ao lado de Maria, seu olhar se transformando em horror quando a realidade atingiu. Os sons foram abafados, como se alguém tivesse colocado um manto pesado em suas orelhas. A poeira levantou e a confusão tomou conta de todos. Mariana ficou atordoada, mas quando conseguiu se levantar, o cenário era deplorável. Pessoas gritavam, outras tentavam ajudar os feridos, mas havia caos por todos os lados. E no centro de tudo, o carro se tornara uma massa de metal retorcido. A mulher desconhecida estava ao seu lado, a expressão de desespero em seu rosto. Você tem que entender, Mariana, isso era um plano. Um plano? Mariana conseguiu sussurrar. O medo a atravessava como uma faca. O que você está dizendo? Eles vieram atrás de Luana, não por acaso, mas porque você deve uma dívida de sangue. O passado que você tentou esconder vai voltar para te cobrar. As palavras da desconhecida soaram como um eco de atenção, uma verdade que Mariana nunca quis ouvir. Nós temos que sair. O grito de alguém a fez virar a cabeça. Era Wagner, já em pé, sua voz carregada de pânico. Agora! Mas antes que pudessem se mover, um tiro cortou o ar, alto e estrondoso. O mundo pareceu parar. Dentro da confusão, alguém havia disparado. O pânico tomou conta. Gente começou a correr em todas as direções, algumas pessoas caindo. Mariana sentiu o coração parar. O homem alto, que havia gritado antes, agora estava no chão, com um ferimento visível na perna. O caos se intensificou, mas o susto não era só o tiro. Era algo maior. A mulher desconhecida ajoelhou-se ao lado do homem. E Mariana ouviu claramente quando ela sussurrou. Eu não sabia que você estava aqui. Precisamos proteger Luana. O ar ficou pesado. E Mariana percebeu que não era apenas o destino de Luana em jogo, mas algo sombrio, muito mais profundo. Ela era parte de algo que não conseguia entender. Tinha você realmente? Mariana fez a pergunta a si mesma, encarando a mulher, que agora parecia ser um mistério envolvido em uma teia de mentiras. Ela não pode saber, ainda. A mulher gritou, olhando desesperadamente para o homem caído. Ele balbuciou algo, e Mariana percebeu que havia algo mais entre eles. Um segredo que havia sido escondido por muito tempo. O olhar de Mariana se voltou para... Você sabia disso também? As palavras saíram como um sussurro, mas carregavam a força de um furacão. Ele não respondeu. Estava claro que havia algo a mais, uma conexão que ultrapassava o entendimento dela. O ambiente estava caótico e a tensão era palpável.
O destino de Luana agora se misturava a esse enigma. Quem era aquela mulher? Qual era a verdadeira relação entre eles? E o que estava prestes a acontecer? As perguntas fervilhavam na mente de Mariana enquanto ela lutava para entender o que todos aqueles segredos significavam. Um estalo, e a escuridão parecia se aproximar. Mariana sentiu um arrepio. Algo iria mudar drasticamente. E naquele momento, a única certeza que ela tinha era que tudo o que pensou saber agora poderia ser uma grande mentira. Mariana sentiu seu coração disparar enquanto a poeira da explosão começava a se assentar. O caos ainda reinava ao seu redor, mas tudo parecia distante. A mulher que havia chamado por Luana estava em pé, os olhos fixos em Wagner, como se ele fosse a resposta para um enigma milenar. Mariana não podia acreditar no que estava acontecendo. A sensação de desmoronamento era avassaladora. Quem é você realmente? A voz de Mariana escapuliu. Ela não sabia mais em quem confiar, nem o que acreditava. As gêmeas estavam próximas, segurando os pãezinhos, obliviosas ao horror ao redor. O homem caído gemia, enquanto a mulher tentava estancar o sangue da ferida. Wagner estava em estado de choque, uma bolsa de emoções embrulhadas em seu peito. Eu sou a mãe de Luana. A revelação da desconhecida cortou o ar como uma faca. Mariana sentiu seu estômago se revirar. O homem, que supostamente era o pai da menina, tinha lhe escondido a verdade. Wagner agora estava completamente paralisado, o rosto pálido como se a vida tivesse deixado seu corpo. Você mentiu para mim, Wagner. Você sabia e me deixou no escuro. A dor na voz de Mariana era um grito evasivo, a raiva transformando suas palavras em flechas que atingiam o ex-marido. Num instante, um novo barulho ecoou. O som era estrondoso e ameaçador, como rugidos de um animal ferido. Uma figura emergiu da multidão. Era um homem alto, com uma expressão feroz, que avançava direto para eles. Mariana congelou. O homem se aproximou, e os olhos dele brilhavam com uma intensidade que congelou a atmosfera. Você não deveria ter voltado, né? Ele olhou diretamente para a mulher ferida. Você sabe que não é seguro aqui. Eles estão vindo. O clima já carregado ganhou uma tensão insuportável. A mulher, que se revelara a mãe de Luana, assentiu, o desespero escorrendo por seu rosto. Mariana não conseguia entender. Quem tá vindo? O que você tá dizendo? A multidão estava agora em pânico. As pessoas se afastavam, enquanto o homem alto se aproximava cada vez mais. Ele se virou para Mariana, seus olhos cruzando os dela como se tentasse testemunhar a verdade. Você não tem ideia do que está se desenrolando, não é? A vida da sua filha está em perigo por causa de segredos que você não sabia que carregava. Mariana sentia a adrenalina pulsar em suas veias. Segredos? Que segredos? O que você sabe sobre mim e Luana? A urgência em sua voz era abatida pelo medo. Você não entendeu. Você não é apenas uma mãe comum. O que você ficou devendo? Ele pausou, o olhar vagava, como se estivesse pesando cada palavra. O que você deve não é de agora. Está em seu sangue. Se eles a encontrarem, será uma catástrofe. Eles não vêm para brincar. Wagner, finalmente reagindo, interrompeu. O que você sabe sobre o passado dela? Fale. A tensão entre os dois homens era palpável. Mariana estava no meio, seu coração batendo descompassado. Mas a mulher, agora pálida, gritou para o homem alto. Nós não temos tempo. Você precisa proteger Luana. Antes que alguém pudesse responder, o homem começou a correr. E então algo começou a mudar. A multidão, que estava em pânico, agora se movia em direção ao outro lado da rua, apontando e gritando. Mariana virou-se e viu que parecia ser uma van escura, com pessoas saindo. Então tudo aconteceu ao mesmo tempo. O homem alto pulou sobre a calçada. A mulher se virou para Mariana, desesperada. Se eles a levarem, encerrará tudo. Você precisa ir agora. Não! Eu não vou deixar Luana para trás. A determinação que queimava dentro dela era como fogo. Mas então, num movimento rápido e inesperado, Wagner agarrou o braço de Mariana, sua expressão virando em algo que ela nunca poderia esperar. Você precisa saber o que eu fiz. Com essas palavras, o mundo dela tremeu novamente. O horror na boca dele, o olhar avermelhado pela frustração e medo. E no fundo, Mariana percebeu que a verdade que Wagner escondia,
poderia ser ainda mais devastadora do que tudo o que ela já enfrentou. Ela estava prestes a descobrir que algumas verdades não eram apenas dolorosas. Eram perigosas. Mariana mal teve tempo de processar todas as revelações. O caos ao seu redor parecia uma tempestade. Gritos, correria e rostos pálidos. O homem alto, que se apresentou como pai de Luana, avançou em direção às gêmeas. Vocês não podem ficar aqui. Ele vem. O desespero em sua voz carregava um aviso, um sopro de urgência que ressoava dentro dela. Quem vem? Mariana perguntou, a voz embargada, enquanto lutava para manter suas filhas perto de si. O próprio Wagner parecia perdido, incapaz de reagir àqueles desdobramentos. Os que querem Luana. O homem respondeu, os olhos brilhando com uma mistura de medo e determinação. Vocês precisam fugir. O estrondo ao fundo fez todos se virarem. Uma van preta se aproximou rapidamente. Uma sombra se movia dentro. E Mariana já podia sentir a adrenalina deslizar em suas veias. Rápido! Ela agarrou as mãos das meninas, puxando-as para o lado oposto, enquanto o homem gritava instruções para todos. O pânico tomou o espaço. Pessoas correndo, o barulho crescente das portas se abrindo e fechando. Os gritos misturavam-se à confusão, e o tempo parecia esticar. Mariana sentiu um nó na garganta apertar novamente. Mãe, o que está acontecendo? Alice perguntou, a inocência dela cortando o ar como uma lâmina. Estamos indo para casa, meu amor. Mariana tentou manter a voz calma, mas o medo estava ali, pulsando, cada batida como um tambor na sua cabeça. Wagner a alcançou, ainda paralisado, e Mariana não podia conter a frustração. Você tem que fazer algo. Ela é a nossa filha. A verdade escapava como um eco no vazio entre eles. Os olhos de Wagner se estreitaram. Eu fiz o que pude, eu sempre tentei proteger vocês. E no olhar dele, ela viu o pesar, a culpa que ele carregava, mas as palavras dela pareciam não ter peso. O homem alto gritou mais uma vez. Vão, agora! Um movimento rápido. Mariana puxou as gêmeas mais perto, conduzindo-as em direção a um beco. A multidão estava atrás, mas o caos continuava. O homem alto levantou as mãos, tentando organizar as pessoas. Formem um corredor. Protejam as crianças. E então, como se o mundo tivesse decidido dar espaço à desgraça, a van finalmente parou e 4 figuras emergiram. As expressões deles eram frias. Mariana sentiu um arrepio. Saia do caminho. Isso não é assunto seu. Um dos homens gritou, e a fúria naquele tom a aterrorizou. O desejo de correr tomou conta. Mariana apertou as mãos das filhas. Mantenham-se juntos. O homem alto estava ali, mas a tensão em seu rosto mostrava que eles eram apenas um grupo à frente da tempestade. Quando um dos homens começou a se aproximar, a mulher que se dizia a mãe de Luana pulou na frente. Deixe-as em paz. Não tem nada a ver com isso. Sua voz carregava um peso que parecia desestabilizar o ambiente. O confronto era inevitável, e o ar estava pesado. Um movimento rápido dos seus olhos, e em um instante, tudo se desfez em um borrão. O homem da van avançou, e as palavras de Mariana foram tragadas pela gritaria. A luta começou, a confusão tomando conta, mas algo dentro dela pulsou como um grito de socorro. Luana não é uma moeda de troca. Ela não pode ser usada assim. Mariana se ergueu, enfrentando o homem. Seria o momento mais perigoso da vida dela, mas não podia desistir. Os gritos se intensificaram. O homem alto estava ao seu lado, mas o desafio do confronto gerava uma energia crua. Ela queria mais do que tudo proteger as suas filhas, proteger Luana, mas a vida nunca tinha sido só sobre elas. Estava prestes a enfrentar seus medos e o peso do passado se desenrolando diante dela. E então, no meio de tudo isso, um sussurro ecoou. Mariana. A voz de Wagner soou distante, mas fixa. Ela virou-se para ele. O que mais ele poderia esconder? Mas o momento foi interrompido. O homem encontrou seu olhar, seus olhos brilhando, com uma intensidade familiar. É hora de você saber a verdade. Você está conectada a isso tudo, e não só como mãe. O ar pareceu parar. Mariana sentiu o peso da revelação, como se o chão estivesse se desintegrando sob seus pés. A sombra de seu passado espreitava,
e uma nova realidade estava prestes a desabrochar. Em meio ao frenesi, enquanto a multidão murmurava em desesperada expectativa, Mariana se via em uma encruzilhada. O que eu faço agora? O futuro parecia uma incógnita. O coração dela pulsava rápido e a escolha estava em suas mãos. Mariana engoliu em seco, sabendo que a luta por Luana e pelas próprias verdades estava apenas começando, e a vida continuaria intercalada entre desafios e revelações. Se você gostou dessa história, não espere nem mais um segundo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a continuar essa jornada. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não esqueça, compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. É o momento para demonstrar seu apoio, e os verdadeiros fãs estão sempre aqui para essa jornada. Vamos juntos!